Comentário feito no dia 15 de janeiro de 2013. Por que nos dizem que não devemos nos suicidar? Pois a vida é bela, é um presente que vale a pena viver. Por quê? Porque nos dizem sempre que o mundo é lindo, que é pecado cometer suicídio, que a vida é um presente. E quando alguém tenta se matar ou ouvimos uma notícia de que alguém suicidou-se, imediatamente as pessoas comentam que pessoas que tiram a vida própria não merecem ir para o céu e que elas vão para o inferno, que Deus não as perdoará. Coisas desse tipo. Antes de eu continuar o vídeo, eu gostaria de pedir a todos que prestem atenção nas minhas palavras para interpretá-las da melhor maneira possível. Leia tudo que vou explicar no meu blog ou nos meus vídeos para entender por que eles não querem que você se mate. Eu não estou falando do momento atual que nós ouvimos dizer que eles querem matar milhões de habitantes no planeta, diminuir a população. Eu estou me referindo no sistema em geral. Ele sempre evita que as pessoas tirem a sua própria vida. Se você se matar agora sem obter o conhecimento do que é esse mundo, porque você está nessa sala existencial, você vai continuar preso e eles vão continuar a trazer você para esse buraco. Leia com atenção, ouça com atenção e não tente se matar. Não faça jogo deles. Se um dia quiser sair desse jogo, precisa estar com toda a informação e compreensão da verdade. E depende de como você vai interpretar a verdade. Se a interpretar errada e tentar se matar em seguida, vai continuar preso. Portanto, o que tem que fazer é se livrar de todas as crenças do sistema e depois entender o porquê da existência dessa sala existencial que estamos inseridos. Se uma pessoa tenta se matar, imediatamente eles tentam fazê-la ver sentido na vida. Quando nascem, precisam pagar para estar nesse sistema. Pagam por tudo, nada aqui é grátis. Nada aqui é grátis, ainda que a gente pense que é. O que deveria ser grátis, nós pagamos por isso. Qualquer coisa que você pensar, que você pense que é grátis, você está pagando. Mesmo o ar, a água, você pensa que está grátis? Você pensa que tem alguma coisa grátis nesse mundo? Pense, matute. Mesmo que você pense que é grátis, não é. Nada aqui também não é livre. Nem você, nem os animais, nada é livre. Ainda que você pense, ou que eu pense, ou que nós pensemos que seja livre. O sistema não ajuda nenhum de nós que reclamar que não está tendo tudo, ou que precisa de muito mais para viver com qualidade e dignidade. Na verdade, o sistema cria situações que causam cada vez mais a falta para muitos. E essa falta nos divide, nos adoece, nos entristece e causa nas pessoas sentimentos que elas não teriam se não fosse esta falta. Mas o sistema faz propaganda de si mesmo, dizendo que todos têm direitos a conseguir o que quiser. Todos podem batalhar e conseguir. O pior é que muitos ainda acreditam nisso. Se isso fosse verdade, esse sistema não vingava, pois é um sistema feito para ser o que é, produzir dor e sofrimento. É injusto, desigual e imperfeito. Ele é reflexo dos que estão no controle dessa sala existencial. E que, consequentemente, ele vai provocar naqueles que vivem dentro dele apenas o que provém da imperfeição, desigualdade, injustiça e dor. Vamos falar da imperfeição mais adiante. Tudo que você já leu de bom sobre esse sistema, essa vida, esse mundo, é a mesma falácia que há na afirmação que incutaram na cabeça de todos sobre o livre-arbítrio. Quem passa adiante as maravilhas sobre o sistema? Quem? Sábios, eruditos, filósofos, os inteligentes que nos fazem respeitar, admirar e seguir, e também você, que faz um blog e fica repetindo os mesmos temas que eles incultaram na cabeça de todos bem lá atrás. Mas também falaremos sobre isso tudo mais adiante. Estamos no sistema, estamos dentro dele. E quando eles prendem uma pessoa inocente ou culpada, eles procuram não dar chance a ela de achar um meio de se suicidar. A cela não possui facas, não possui objetos pontiagudos. Eles evitam dar a ela a chance de se enforcar. Qualquer coisa que dê a chance a essa pessoa, eles evitam. Claro que no sistema carcerário há muitas mortes encomendadas, mas o propósito do sistema é evitar que a própria pessoa, as pessoas comuns, tirem a sua própria vida.
Por que essa preocupação com as pessoas? Por que o sistema não quer que cada um diga, não, eu não quero ficar nesse sistema? Por quê? Por que nós não temos no nosso corpo uma função para quando a gente não quer ficar? Somos obrigados a permanecer até o momento do clique que a gente vai. Porque esse clique só acontece quando o corpo está cansado, ou doente, ou o corpo foi acidentado. Por quê? Porque o sistema se preocupa com os que querem sair desse jogo da vida sem chegar à linha final marcada por regras do jogo. Bom, hoje eu vou falar apenas sobre isso. Eu não quero deixar esse vídeo muito grande. Eu não sei se eu posso deixá-lo também muito grande. Mas eu gostaria também agora de falar sobre aquelas pessoas que eu sempre vejo comentando quando elas possuem todas as coisas, muita sorte, muito dinheiro, a casa, um paraíso. Elas possuem conforto e segurança e elas dizem que Deus deu tudo a elas, que elas são abençoadas, que elas agradecem muito a Deus por isso. Será que elas pensariam da mesma forma se de repente Deus começasse a tirar tudo delas? E aquelas pessoas que estão na África, anos e anos sofrendo, vivendo na miséria, na dor, no sofrimento, como que essas pessoas podem pensar sobre Deus? Aquelas que estão no conforto agradecem que possuem tudo, e aquelas que não possuem nada também não possuem mais Deus. E por que Deus daria tanto a uns e não a outros? Ah, mas sempre tem uma explicação, né? Sempre tem uma explicação. Ah, e também tem outra coisa. Foi o livre-arbítrio. Você escolheu. Você merece tudo isso. Aquelas pessoas que estão sofrendo, merecem. Deixa o maledito sofrer. Por que um suposto ser, um suposto Deus, os deixa sofrer assim, enquanto a outra pessoa se esbalda na fartura? Porque no conforto as pessoas ficam insensíveis para examinar e analisar essa vida e não atribuir a nenhum ser, invisível ou não, qualquer poder de amor e bondade, quando existe por volta de todos nós tanta dor e sofrimento. Eu havia prometido que iria explicar sobre esse mundo, sobre essa sala existencial que chamamos de mundo, vida, planeta, Terra. Eu não tenho tempo. Minha vida virou um inferno desde que decidi falar sobre isso, mas sinto que não devo mais segurar. E eu vou tentar, mesmo com todas as dificuldades, vou tentar aos poucos e fazendo vídeos. E quem puder me ajudar, eu vou agradecer muito. Vai haver muito zuzuzum, principalmente vindo dos inteligentes, instruídos, eruditos ou chefes de ordens, etc., que irão dizer que louca, demente, doente, esses e muitos outros predicados que não me importam, mas eles irão dizer. Aqueles que já estão com o espírito livre ou semi-livre vão conseguir entender e desejar saber mais. Aliás, espíritos não existem. Mas usarei essa palavra muitas vezes nos meus vídeos, mas não com propósito religioso, e sim para esclarecer um estado de humor ou de bem-estar, mal-estar. Com tudo isso, vamos falando no desenrolar dos nossos vídeos ou do que eu escrevi no meu blog. Torçam por mim para que eu possa me manter lúcida e achar palavras para poder explicar algo que nunca até agora nunca foi descrito, nunca foi falado, a não ser quando eles misturavam com filosofia, com fatos, com ideias, filmes, shows, ficção, verdade, tudo picado, nunca integral. Até lá, Yet Steve Height. Ouça os comentários, eles estão também no blog. Abraços. Vocês já perceberam que no nosso planeta temos várias matérias e uma delas é a Terra. São elementos. Mas a Terra que encontramos na Terra, ela tem variações de cores. Algumas vezes você encontra a Terra mais escura, vermelha, às vezes mais clara, quase branca ou amarelada. Em alguns lugares do Brasil e do planeta encontramos terra preta. Terra mais clara, argila, como o barro é um pouco vermelho. Tem o barro do vermelho claro ao mais escuro. Então, quando olhamos essas cores, nós identificamos também com as raças, etnias humanas.
Vemos o branco, preto, amarelo, vermelho e as variações e mistura de tudo isso. Mas no nosso planeta também tem outras cores. Já vi lugares em que a Terra mesmo tinha outras tonalidades. Não importa se é porque ali há efeitos de outros materiais que nele se misturou ou se mistura, ou se é assim mesmo, ou se é assim naturalmente. Onde estão as outras etnias com essas cores extras? Onde estão humanos de outras cores? Existiram? Onde estão? E sobre as chemtrails, algumas pessoas dizem: mas não é importante ficar pensando nessas coisas do mundo, você não pode controlar o mundo. Mas é sim, porque quem não se preocupar com isso não gosta de si mesma, não gosta do mundo nem das pessoas, ainda que ela diga que ela gosta, mas ela não gosta. Porque quem gosta de si também transmite esse amor todo para fora. E quando você ama, você quer cuidar, você observa, você dá atenção, você zela por tudo que tem ao seu redor, aquilo que você gosta, que você aprecia e naquilo que você vive. Então, para não ter esse dia ensolarado, os aviões chegam e começam a passar as trilhas químicas. Dá uma olhada nisso. Logo, logo vai estar mais cheio. Nosso DNA sendo modificado. Nós estamos sendo usados para um teste não divulgado, mas que deram a entender através de muitos fatos, nossa tolerância sendo testada e, ao mesmo tempo, aqueles que servirão para testar-nos, que serão os testadores, acabem também usados para ajudar a eliminar um pouco da gente. Por que querem que a gente seja tolerante com intolerantes? Acham que é à toa? Que atrás disso tudo não tem mil motivos? E se eles querem que sejamos tolerantes para que eles possam colocar finalmente outros tipos de seres vivendo entre nós? Até lá, já teremos aprendido a sermos tolerantes. Vamos ser mais mansos quando isso for necessário e acontecer. Vocês entenderam o que eu quis dizer? E se eles estão criando outro tipo de seres que querem deixar entre a gente, mas se a gente não conseguir ser tolerante com esse ser, vai dar tudo errado. Então, eles já começam a querer nos obrigar a ser tolerantes, trazendo estrangeiros agressivos para o nosso país. Que tipo de seres poderiam ser esses? Muitos. Ciborgues, transhumanistas, mistura de humano e outras coisas que serão considerados ETs, e muito mais que eles possam ter já criados e estão escondidos de todos nós. E se querem que a gente diminua, por que simplesmente não usar outros métodos? Na Europa, foi suficiente oferecer uma vida cheia de materialismo e outras manipulações para que o povo não quisesse ter mais filhos. Há muito por trás de tudo isso. Você já parou para pensar profundamente sobre tudo isso, sobre o que dizem que é, as razões que dizem ser, as razões que possam ser, as razões nunca pensadas? Experimente, saia da zona de pensamento criada e estimulado pelo sistema. Pense diferente, matute, olhe para os céus. Por que será que estão jogando essas químicas sobre nossas cabeças? Ok, já expliquei o fato de que sem a luz nós adoecemos, entramos em depressão e tal. Mas e se realmente eles estão colocando alguma coisa nessa trilha para nos tornar mais tolerantes, sem reação, ou mesmo nos intoxicar com alguma coisa a ponto de mudar nosso DNA? Desapareceu.
11 de julho de 2013, eu fiz um vídeo falando das chemtrails, das trilhas químicas. E eu disse: nunca vi ninguém sair às ruas para protestar sobre isso. Nem os grupos que financiam as revoluções estão interessados nisso, pois as trilhas químicas faz parte dos planos deles, assim como tantas outras coisas que vemos de errado acontecer, e eles não se interessam em ajudar a massa. Por exemplo, financiar um grande protesto para proteger os nasciturnos de leis cruéis de aborto. Vocês viram isso, sair milhões às ruas para protestar sobre isso? E você está vendo se está havendo passeatas e pedido para que parem os aviões, parem de jogar esses venenos sobre as nossas cabeças? Não. Então, muito já se discutiu sobre essas químicas ou trilhas que passam nos céus de todo mundo. Assim, muitos, assim, pessoas que estão fora do governo, né? São as pessoas da mídia alternativa, são os ativistas que estão interessados em trazer informações e tentam ver se conseguem uma solução, mas não conseguimos, porque nós somos poucos. Não vemos governos de nenhum lugar do mundo se preocupar com isso. Normalmente, eles deveriam pedir investigação, e isso deveria ser contínuo e insistente até o final dessas coisas. Uma vez eu vi na Alemanha um vídeo, uns anos atrás, falando sobre elas, mas ficou por isso mesmo. Letzte Wahrheit, 25 de outubro de 2017. Vamos falar de novo da Matrix? Vamos nos referir com essa palavra Matrix, porque as pessoas vão lembrar do filme e entenderem facilmente sobre o que falamos. Então falaremos dessa Matrix criada para que nós não pudéssemos realmente pensar por nós mesmos, vermos por nós mesmos, ouvirmos por nós mesmos, sentirmos por nós mesmos, etc. Então, ela foi feita para nos fazer viver no automático e mecanicamente, de maneira que pensaremos estarmos no controle. Poucas vezes uma leve sensação nos dá um leve incômodo e de relance nós podemos perceber algo errado, mas logo caímos de volta no seu controle e atrações. Preso no jogo que vivenciamos, que é completamente estruturado em limitações, em ciladas, prisões e manipulações, poucas vezes percebemos que as coisas não são bem assim. E passamos tempo gastando nossa preciosa existência entre o negativo e o positivo. Somos levados a viver entre o bom e o mal, o certo e o errado, bem e ruim. E as nossas escolhas acabam nos obrigando a termos resistência que pensamos ser uma resistência a nosso favor, termos reações que pensamos ser a nosso favor, ou sermos nós mesmos resistência e reação. Escolhas que pensamos ser nossas nos fazem aceitar ou consentir. Acabamos dando poderes a outros ou a coisas que nos dizem que devemos aceitar, concordar, acreditar, seguir, imitar, copiar, sentir, criar, aprender, etc. Concordar ou discordar. Se você escolher entre um e outro, você entrará em conflito com você mesmo. E nesse conflito não usufruímos do nosso potencial humano. E desse jeito a gente não alcança o melhor da gente. Ficaremos sempre tentando mostrar uns aos outros, ou com a gente mesmo, essa resistência ou essa reação, essa concordância ou a não concordância, e por isso esse conflito nos leva a adoecer. E quando adoecemos, é como se tivéssemos dado poder às doenças ou a alguém que pode nos machucar ou ferir de algum jeito, mental ou fisicamente. Nós damos poder a ninguém, eles tomam da gente, eles nos tomam, pois só podemos dar algo a alguém quando temos consciência do que estamos fazendo, certo? Damos inconscientemente o poder aos outros, porque estamos vivendo no engano, somos enganados sempre. Parece que demos o poder às pessoas ou a alguma coisa que escolhemos acreditar, concordar, seguir, imitar, obedecer, etc. Mas em alguns casos também o fizemos por termos sido ensinados erroneamente, desde nossos antepassados até nossos pais. É claro que quando você passa a ter informações como eu estou te dando agora e você continua dando esse poder, então aí foi sua livre escolha.
É nessas escolhas, no aceitar ou concordar, ou mesmo quando pensamos que discordamos ou não aceitamos, nos enchemos com as bagagens do sistema. E quando você carrega as bagagens do sistema, se apega a ele e suas coisas. Quando você aceita e concorda com ele, você se torna um ser finito, perde sua força e potência infinita. Ser um ser finito não tem vantagens, finaliza-se e não alcança uma verdadeira grandeza. E se descobrem que começa a reagir diferente do que todos, se descobre que você começou a reagir diferente do que todos os outros, ou como o sistema te ensinou, como se você fosse uma ovelha branca no meio de todas as ovelhas negras. Bom, não tema os julgamentos que outros da sociedade farão de você, se decidir não assumir nada mais do sistema. Pois se você aceitar os julgamentos da sociedade que ele criou, você aceita os medos e culpas. Você não é mais você. Você se torna o que ele ou outros que foram ensinados por eles a cobrar de você alguma coisa, como se você devesse a eles ou ao sistema alguma coisa. Eles cobram que você seja alguma coisa do sistema. Portanto, você aceitando esses julgamentos, você se torna o que eles querem e não se torna você mesmo. Não se torna o que você quis ou quer. A sua força verdadeira, a sua essência verdadeira, quis ou quer. Se você quiser fazer parte de algum sistema, faça de um que seja válido. Faça parte do sistema de energia de amor e libertação. E para isso você tem que abandonar o que é do sistema. Ao sistema, dê a ele o que é dele de volta e tome o que é seu, o seu natural, o seu poder e sua força. Se você anda zangado com o mundo, se você odeia as pessoas, se você se odeia, você com certeza já está em conflito porque aceitou o sistema como se fosse seu tudo. Mas algo em você se incomoda, algo deseja que você seja livre, algo no âmago do seu ser quer essa libertação. Se você não odeia o mundo, nem a você, mas sente-se incomodado, sente que algo está muito errado, mas não consegue mudar nada, não sabe como se mover sem afundar-se mais ainda na areia movediça do sistema, bom, o problema é que as coisas do sistema são venenosas, são tóxicas, são mortais. Daí você se pergunta, e se tudo que aceitei do sistema me tornou doente demais para saber sair disso tudo? Ok, vamos lá. Você sabe que quer isso, mas não sabe nem entende o que é isso, nem consegue imaginar que possa ter uma reação diferente de tudo que já fora treinado e ensinado. Parece que será tarde demais se só tiver força para reagir no final do seu tempo no aqui. Alguns não saem nunca, pois estão alucinados, doentes demais. A doença que falo é a da integração no sistema que todos têm desde que foram levados a crer que viver é viver pelo sistema e dentro dele, acreditando e consumindo tudo que ele nos deu sem questionar, sem ousar pensar diferente. Mas diferente de tudo mesmo, sem usar nada dele, nenhuma fonte, nada mesmo. Há os que adoram essa integração, por egoísmo ou qualquer outra razão similar, não vivem sem suas ofertas e ainda levam outros a cair com eles. Outros gostam de tudo isso e nem podem e nem querem outra coisa. A lista desses grupos é sem fim. Doenças existem porque nos envenenaram e nos envenenamos depois espontaneamente, ou seja, aceitamos, não reagimos, não resistimos, nos entregamos. Doenças e doenças, mais e mais criadas por eles e por nós mesmos, nos intoxicando no material e no mental. Vivemos então num drama completamente traumatizados, adoecidos. Há pouca força que resta, a gente pensa que a gente pode usá-la para lutar, mas procuramos lutar contra nós mesmos e não contra o que nos atacou e nos ataca de verdade. A nossa resistência é somente contra voltarmos a ser livres de fato. É contra sermos nós mesmos. Resistimos de nos unir num bem maior e geral, que beneficia a tudo e a todos igualmente, e não apenas minorias ou grupos. Então, pensando que temos um propósito nessa vida, que nós nos conhecemos e que fomos nós mesmos que chegamos à conclusão da existência e exigência dentro de nós do que somos e experimentamos, continuamos a buscar mais e mais dentro do sistema o que pensamos que ele tem para nós. Queremos cada vez mais, buscamos dentro da toca de cobras o nosso veneno, pensando buscar nossa solução, nosso alívio.
E dentro desse labirinto sem fim, encontramos as verdades e conhecimentos que ele e suas marionetes nos dão como esmolas, e nos perdemos buscando e buscando nele. Ficamos dentro de um círculo de busca, pois buscar dentro do sistema é o mesmo de ficar preso dentro de um círculo. E nesse círculo vivemos e acabamos pensando que somos livres, que somos o que queremos, que somos o que somos, porque tudo é nossa escolha. E nessa ilusão, não vemos que nós somos e nos tornamos o que eles desejaram para nós. Somos criação dele. O que eles nos tornaram é algo que aprisiona a nossa conscientização dessa nossa força, desse nosso poder infinito. Ele não quer que saibamos disso. Não podemos ficar cientes disso. Existe uma maneira de reagir e resistir diferente das que tivemos até hoje. Reagir contra ele não é buscar algo outro dele para substituir alguma outra coisa dele mesmo. Resistir a ele não é irmos contra nós mesmos ou contra nossa natureza real de amor, que nos foi ensinada a entendê-la erroneamente, dizendo que nossa natureza é má. Não é. E vamos descobrir isso assim que nos libertarmos dessa hipnose, desse sono que estamos, desde que caímos na cilada do sistema, do jogo que estamos inseridos. Até lá, vamos levando nossas vidas assim. Nós consumimos e assumimos o que eles criaram para nós. Nós somos todos dele.